Vocês já ouviram falar sobre metaverso? Hoje eu quero explicar 3 conceitos para vocês, fazer o casamento desses 3 conceitos. Número 1, metaverso. Número 2, transhumanismo. E número 3, globalismo. 2 desses conceitos já apareceram muitas vezes no canal, só que talvez metaverso você não tenha escutado falar. Eu vou explicar para vocês de maneira resumida. Vou trabalhar mais vezes sobre esse conceito, vou falar mais sobre isso, cruzando com as profecias da Bíblia e mostrar que a Bíblia já profetizava o casamento desses 3 conceitos. Metaverso. Essa palavra, ela está agora em alta, vocês podem ver, vocês que pesquisam vão se encontrar com essa palavra, e ela vai falar sobre alguma realidade virtual. Meta vem do grego, que significa além de, e verso vem de universo. A junção das duas, metaverso, além do universo, que é transcender o universo. Quem criou, na verdade não foi criado, foi capturado, foi buscado pelo criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Ele se apoderou dessa palavra porque isso já existia, esse conceito já existia em livros, foi apresentado para a gente através de filmes. Vocês já assistiram o Jogador Número 1? Eu assisti esse filme 3 vezes quando eu estava no Japão. Eu gostei muito desse filme. Vou voltar a assistir mais uma vez. E esse filme explica de maneira exemplar tudo o que Mark Zuckerberg está propondo. Criador do Facebook e que tem também ali ligações com o Instagram, com o WhatsApp. Vai ter a globalização, o casamento de todas as redes sociais em um único propósito. Para a gente, que nós conhecemos as profecias, é intoxicar a humanidade, preparando todo o ambiente para que os homens já estejam familiarizados com esse mundo virtual e que possam adorar uma imagem criada pelos homens. E essa vai ser a imagem que representa as nações unidas que Deus chama de besta. Por isso em Apocalipse isso é chamado de imagem da besta. Ok, metaverso, para explicar isso de maneira bem resumida, já que eu vou trabalhar mais vezes com esse conceito, fala sobre a realidade aumentada. Realidade virtual aumentada. Tudo aumentado. Tudo que nós temos hoje, já a combinação de todos os conceitos que nós temos hoje, internet das coisas, internet, tecnologia avançada, a combinação de tudo isso e aumentado. Como, por exemplo, o próprio Matrix, acho que 2002, é filme de 2002, já mostrou pra gente. Mas outros filmes mostraram com mais precisão, tipo Jogador Número 1. Se você não assistiu, marca para assistir. Porque parece ser um filme de utopia, que não é possível acontecer, mas eu vou mostrar pelas profecias que é possível acontecer sim. Talvez eu não mostre nesse vídeo porque eu quero fazer ele um pouco mais curto. Então, metaverso é a realidade aumentada, a combinação de vários conceitos. Realidade da internet, internet das coisas com uma realidade mais aumentada. Realidade virtual aumentada, principalmente isso. Mas realidade virtual? Se é virtual, não é real, não é? Se é real, não pode ser virtual. Mas para o homem natural, na verdade, o mundo virtual está se tornando o mundo real e o mundo real está se tornando algo obsoleto, antiquado, sem graça de viver. Isso é que o espírito do anticristo trabalha nesse mundo, manipulando a mente dos homens para que eles aceitem tudo o que vai ser proposto para eles. Certo? Os homens não conseguem enxergar a parte ruim da tecnologia, não conseguem enxergar a parte negativa disso, porque tem a parte boa, não vamos negar. A tecnologia tem a sua parte boa, mas ela não vai existir no reino de Cristo. No mundo vindouro ela não vai existir, porque para existir tecnologia precisa existir energia, e para existir energia precisa existir trabalhos que são, na verdade, trabalhos de escravos. Talvez você não pare para pensar no que é preciso para existir um carro, por exemplo. Um avião. Nada disso vai existir no reino de Cristo, porque isso torna um mundo escravo que se esquece do Senhor. Enfim,
quando vocês forem pesquisar os vídeos que eu vou deixar para vocês na descrição, vocês vão ver alguns até conseguindo, algumas pessoas explicando esse conceito, até conseguindo detectar alguma aparência má. Mas na maioria do tempo, vocês vão ver que eles estão ansiosos para essa nova realidade, pensando já no lucro, no dinheiro. E é uma ideia exótica, é uma ideia, uma tendência, né? É tendência, porque isso vai acontecer. Essa ideia, metaverso, ela também combina, se casa com o transhumanismo. Na verdade é quase a mesma coisa, não é a mesma coisa totalmente, mas é quase a mesma coisa. Transhumanismo também tem a mesma ideia, transcender os limites humanos. Tudo que o homem não é capaz de fazer, aí com a ajuda da energia, tecnologia avançada, internet, aí combinada com as ações humanas, ligadas uma à outra, aí nós temos o transhumanismo, consegue transcender os limites humanos. Essa é uma ideia anti-Deus, porque cada vez mais o homem se liga ao ferro. De uma maneira ou de outra, a humanidade está ligada ao ferro. Como assim? Ela está ligada ao petróleo. Ela está ligada ao globalismo. Porque, por exemplo, eu já trabalhei muitos anos na fábrica no Japão. E o tempo todo era máquina para todos os lados. Máquina parafusando, parafusadeiras, empilhadeiras, máquina prensando. E ferro, e ferro, e ferro, e produção de ferro. E nós estamos falando da construção desse mundo e das pernas da estátua, que é de ferro até a ponta dos dedos. Mas também tem a entrada do barro nos pés, não é? E para esse mundo existir, não é necessário somente o ferro em si, o bruto. O ferro vai ficando cada vez mais trabalhado até se tornar máquinas, até se tornar tecnologia. E isso vai se fundindo com o homem, e aí nós vemos vários filmes, várias propostas de transhumanismo. Ok? Junto com isso nós temos o globalismo, aonde nações existentes começam a se unir. E se elas vão se unir, barro e ferro, já fala barro do homem, ferro do mundo de hoje construído, eles vão tentar se unir e eles vão ficar unidos por um tempo, mas não permanecem unidos, porque barro não se une ao ferro. Só que pensa bem, se o Senhor está nos mostrando a globalização e o casamento de barro e ferro nos pés da estátua, até chegar nos 10 dedos, aonde nós nos encontraremos no último reino, todos os conceitos que existem nessas nações, nesse tempo que é o nosso tempo já, a sétima cabeça da besta já está entre nós, é a Organização das Nações Unidas, é a ONU. Todos os conceitos existentes e todas as ideologias, religiões e propostas, elas vão entrar em casamento, ainda que elas não fiquem ligadas, elas vão se casar. O islamismo vai se unir com o Ocidente vai se unir com o Oriente por causa das suas próprias ideias, né, dos seus próprios interesses. Aliás, para quem conhece o mundo islâmico, fica melhor ainda de entender isso, porque o mundo islâmico ele tem a lei de poder mentir para que o mundo islâmico seja propagado. E o Ocidente não sabe disso, não se liga para isso. O Ocidente tem a parte pesada, a parte de armamentos. O Oriente ele tem outra parte que o mundo precisa, petróleo, não é? Então, vai tendo sim a globalização das coisas. Em troca disso, muitos países deixam os islâmicos entrarem nas suas nações, abrirem mesquitas, propagarem a sua ideologia. Mas na verdade, quando você começa a olhar com mais precisão, você vai ver que existe uma agenda global da ONU. Essa agenda não tem espaço para religião, nem para cristianismo e nem para islamismo. Essa agenda, ela propõe coisas que são contrárias à ideologia do islamismo e até do cristianismo, mas eles fingem que isso não tem problema até eles entrarem no poder. Quando o Império Islâmico, o mundo islâmico entrar no poder, e eles vão ter que entrar no poder para se cumprir as profecias, aí o bicho vai pegar. Por enquanto eles estão mentindo e enganando.
Ao passo que tem países também que estão no Oriente, como a China e a Rússia, que eles não aceitam nada, nenhum tipo de religião, e eles declaram isso abertamente. Mesmo assim, o anticristo vai conseguir conquistar isso. Lá na sexta taça, você vai ver que existe uma maneira que Deus permitiu que o diabo, o dragão, a besta e o falso profeta, eles vão fazer sinais e prodígios e milagres e vão conquistar os reis do Oriente, que são China e Rússia. Então vai haver a globalização das coisas. Na verdade, já existe. A realidade aumentada já existe. Se você for pensar há 50 anos atrás, como era o mundo, como eram as coisas. Olha os filmes de 20, 30 anos atrás e olha os filmes hoje com o fundo verde. É tudo muito real. Olha como os homens agiam no mundo antigo e olha como eles agem hoje. E quando eu falo mundo antigo, eu estou falando de 100 anos atrás, porque a Revolução Industrial, a energia, a internet alterou todo mundo. E todas essas coisas que eu estou falando já estavam profetizadas. Eu vou falar disso num próximo momento com precisão, para mostrar que profetas como o profeta Daniel, que profetizou o chifre pequeno, que tem olhos como olhos de homem. Olha que interessante. Tem olhos como olhos de homem, mas não são olhos humanos. O mundo todo assim. O profeta Daniel profetizou um mundo virtual. Um mundo da tecnologia, do controle total absoluto. Profetas como Zacarias, que profetizou uma impiedade sobre a terra, que tem olhos em todos os lugares. Está profetizado em Zacarias, talvez você não conheça, mas está profetizado, no mesmo contexto que fala de Grande Babilônia. Profeta Ezequiel, então, profetizou com mais profundidade ainda, porque mostrou que é um querubim caído que pegou vou dizer essas palavras parafraseadas, entre aspas, pegou a tecnologia do céu e imitou uma aqui na terra. Pegou o mundo do céu, que é invisível, que é transcendente mesmo, e fez algo virtual aqui na terra para que ele controlasse as coisas. Não tem como explicar com mais detalhes aqui, porque precisaria de eu abrir os versos, ler e conectar as coisas. Mas esse querubim caído fez isso, ele colocou olhos por dentro e por fora desse mundo. Satélite para mandar informações para o mundo aqui embaixo. Então, os homens fazem as suas obras no céu, fazem as suas obras na terra. São olhos por dentro e por fora, e isso já mostrava o mundo virtual, já estava profetizado em Ezequiel. Então o diabo está manipulando e seduzindo os homens, e eles não estão entendendo o que está acontecendo. Nós podemos entender, nós podemos compreender o fim de todas as coisas. O mundo não. Então eles se alegram, eles ficam cada vez mais ansiosos com essa proposta. Isso é uma proposta maligna? Parece ser boa, mas é maligna. Você já parou para pensar como é o mundo pornográfico hoje? O mundo pornográfico hoje, que se encontra dentro de um celular, está na mão do seu filho e da sua filha. 12 anos, já tem acesso. 10 anos, já tem acesso. Ainda que você tente controlar, eles conseguem burlar. Dá para esconder, dá para fazer de tudo. E todas essas informações já estão no YouTube. Então, o mundo virtual já é uma realidade hoje. Se comparar alguns anos atrás para hoje, já é uma realidade aumentada. Uma realidade de mundo virtual aumentada. Ou seja, quando eu estou tentando explicar para vocês o que é metaverso, além do universo, transhumanismo, além dos limites humanos, eu estou explicando para vocês algo que já começou a acontecer alguns anos atrás e está cada vez aumentando mais. Metaverso, com um pouquinho mais de detalhes, é uma proposta de criar um mundo virtual para cada um. Você vai poder, através daqueles óculos que mostra no filme, tem um nome para cada detalhe, todas essas tecnologias já estão sendo trabalhadas para que essa proposta seja real. Mark Zuckerberg promete isso e, na verdade, ele já mostrou através do Facebook
que o que ele falou, o que ele fez alguns anos atrás, a ideia que surgiu com ele num quarto, já passou, já foi além. Então, o próprio Facebook está mudando o nome. Até o símbolo é interessante. Metaverso. Além do universo, ou seja, eles querem... O diabo está sempre arrumando um jeito de mudar e alterar as coisas que Deus criou e de criar o seu próprio sistema. Existe um propósito para tudo isso, né? O Apocalipse profetiza isso. É a tampa da panela. Ele pega todos os textos dos profetas, esses que eu citei, Daniel, Zacarias, Ezequiel, e coloca tudo nos capítulos 11, 12 e 13 principalmente, mas também vai aparecer no Apocalipse 17. Então o mundo virtual, chamado de metaverso, está sendo proposto pelo Mark Zuckerberg. E quando você olha as propostas, parece que não vai acontecer. Até os ímpios falam, está muito longe, porque o próprio criador diz que ainda está longe. O criador, eu digo Mark Zuckerberg, e ele diz que está longe, mas vai acontecer. E alguns acreditam, outros não, mas nós sabemos que vai acontecer, porque esse é o caminho para que seja possível acontecer o que Deus disse em Apocalipse 13, que os homens vão criar uma imagem para a besta. Não é a questão só da marca, é a questão da imagem. A imagem, ela recebe fôlego de vida. Você já parou para pensar como que uma imagem criada vai receber fôlego de vida? Já tem o transhumanismo. Vai conectar o homem, o barro, ao ferro, para se cumprir as profecias, até as mais profundas, que Deus estava deixando ali para a gente sugerido nos pés da estátua. Então, os homens têm que estarem acostumados com isso. Então, cada vez vai aumentando mais. Não pense que é impossível você colocar um óculos e você está na sua casa e de repente você está em um outro cenário, talvez um cenário criado por você mesmo, em uma outra realidade, e uma realidade virtual aumentada, como se fosse real mesmo. Você já parou para pensar no mundo pornográfico como que vai ser? Porque vai acontecer. Na verdade, filmes já mostraram isso pra gente. E não é impossível de acontecer se você pensar antes da fita cassete, por exemplo. Olha, lembra? Os homens gravavam novelas, seriadinhos, filmes, numa fita cassete. Se falasse isso há 500 anos atrás, iria ser uma loucura. Como que nós vamos poder registrar os tempos e os momentos? Como isso vai ser possível registrar com câmeras e colocar dentro de uma fita? Foi feito, foi realizado. Se for comparar com a tecnologia de hoje, com a realidade de hoje, bem pobre, né? Bem preto e branco, mal feito, o homem não tinha técnica, não tinha nada, mas foi feito. Depois passamos para a era dos discos, onde tocavam-se músicas. Até as próprias músicas foram aumentadas, as realidades são aumentadas. Aí as músicas passam para disco, depois elas vão para CD, aí depois vai para DVD. De repente estão criando filmes mais reais, com fundo verde. De repente tudo isso entra num programa, YouTube, Google. Hoje todo mundo tem acesso a um celular. Daqui a um tempo todas as crianças no mundo terão acesso ao celular. Todos os homens terão um celular. E no celular você consegue ver tudo. Ou seja, se falasse que há alguns anos atrás, não precisa ir muito além, talvez 100 anos, se falasse há 100 anos atrás que tudo isso existiria e nós iríamos contemplar isso, nós iríamos estar falando ao vivo, fazendo conferências, videoconferências, cada um de um lado do mundo, ninguém iria acreditar. Passaram-se 50 anos e de repente tudo já é real. Entendeu? Agora, o tempo ele não corre mais como antigamente, ele corre mais velozmente. Então, as coisas acontecem de maneira mais rápida. Eu acredito que é questão de, talvez 10 anos
para que o metaverso proposto por Zuckerberg seja já realizado no mundo. E eu acredito que os primeiros países que terão acesso a essa realidade, China, por exemplo, Rússia, que são países mais desenvolvidos tecnologicamente, principalmente China. E em questão de 15 anos já estará em todo o mundo, porque tudo vai ser muito caro a princípio, mas depois a ideia é que todos tenham acesso, porque a tecnologia aumenta. O livro do profeta Daniel falava não somente de um reino onde teria olhos como olhos de homem, mundo de câmeras, um mundo de câmera, eu digo, cada câmera imita um olho humano, você sabe, até a questão de focar e desfocar imita o olho humano. Você sabe que quando você coloca um objeto perto do seu olho e você olha aquilo, centraliza, você foca no plano que está aqui perto do seu olho e o fundo desfoca. E se você olha para o fundo, o que está perto desfoca. A câmera faz isso e imita um olho. E através da câmera, hoje todos estão trabalhando, gravando seus vídeos e subindo. O mundo não para. Em qualquer momento, em qualquer minuto do dia ou da noite, tem gente gravando filmes e seriados e falando muitas mentiras através de filmes e seriados, principalmente em relação à criação do mundo. E seduzindo o mundo. Aliás, o espírito que atua nesse mundo é o espírito do anticristo, que sempre esteve no mundo. E ele está preparando todo um caminho, todo um cenário para ele agir na última semana e principalmente na metade dela. Um cenário todo virtual, que ele está imitando como é no céu. Virtualmente. Eu já falei disso no canal, naqueles vídeos de Ezequiel, e vou voltar a falar com mais precisão agora, tá certo? Então, basicamente, esses 3 conceitos que eu falei para vocês, metaverso, transhumanismo e o globalismo, eles já estão se casando. Nada está completo ainda, mas nós já temos 50%, mais ou menos, 50% do caminho andado. A ONU, como eu mostrei para vocês em alguns vídeos atrás, quando nós falávamos da 7ª cabeça da besta, ela é uma organização de nações, não está tudo completo, mas já está em andamento. O cenário está sendo montado. Junto com a ideia da ONU, as nações organizadas e se unindo, os seus conceitos também vão se unindo, as religiões, as políticas, mas não vai permanecer unido porque nós já sabemos que isso não vai acontecer. Logo, logo, Deus vai começar a colocar uns contra os outros, como Ele promete pelos seus profetas. Por meio de casamento eles vão se unir. Então até mesmo as redes sociais, todas elas, vão se unir. Elas vão se casar, elas vão se ligar. E tudo vai ser como Mark Zuckerberg vai dar a volta, né? Vai dar a volta por todas as redes criadas e fazer a unificação de todas elas, aumentando sim a realidade das coisas. Irmãos, tudo aumenta a realidade. Esse é um iPhone 11, mas começou com o número 1. Você já viu o que o 12 agora, acho que já está até no 13, né? Não sei se está no 13 ainda, mas você já viu o que esse iPhone faz comparado a 1? Você já viu o que os celulares de hoje estão fazendo? Em poucos anos. Pouquíssimos anos. O que você acha que vai acontecer com o mundo dos celulares daqui 5 anos? O profeta Daniel já profetizava tudo isso. E no capítulo 12 do profeta Daniel, diz que muitos estarão andando de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Não está escrito que o conhecimento do livro da profecia vai se multiplicar. Não é isso que está escrito. Algumas traduções querem sugerir isso para a gente, mas no hebraico não tem essas palavras. Não tem livro, porque algumas traduções está escrito assim: muitos que estudarem as profecias do livro verão o seu conhecimento aumentar. Não é isso que está escrito no original. Está dizendo muitos andarão de uma parte para outra mesmo no hebraico. Você vai fazer a busca das palavras e
o celular, o aplicativo vai te dar outras relações, contextos onde você vê zigue-zagueando, muitos indo de uma parte para outra, e a ciência, que é o conhecimento, se multiplicará. O profeta Daniel está mostrando a realidade das coisas, o que iria acontecer. Começou com a Revolução Industrial. Os homens começam a ir de uma parte para outra, aprenderem a língua uns dos outros, e aí vem o advento da energia, da internet, e a ciência vai aumentando. E aí sim, depois dessa ideia formada, biblicamente corretamente formada, sim, com a ciência e o conhecimento aumentado, a palavra de Deus também se divulga de maneira muito mais rápida e muito mais dinâmica, ao ponto que eu estou falando aqui, buscando na minha mente informações que eu ou você, nós jamais teríamos se não tivesse a internet. Hoje tem tudo na internet, tudo. Você pode pesquisar tudo a qualquer momento. Tem muita coisa ruim, tem informações boas, informações ruins, informações erradas, mas tem informações. Então eu estou fazendo uma busca de informações na minha mente, coisas que eu aprendi não somente pela palavra de Deus, mas por pesquisar as ideias e mentes de outras pessoas. Então o conhecimento bíblico também aumenta. Ainda mais que eu posso gravar aqui da minha casa, fazer edições, fazer um cenário todo bonito para vocês verem as coisas e chegar aí até vocês. Então, realmente, muitos andam de um lado para o outro e o conhecimento de tudo aumenta. Não é verdade? Então nós já vivemos numa realidade que nós já podemos chamar de metaverso, se você comparar com o mundo antigo. Entendeu mais ou menos o conceito das coisas? Eu vou começar a trabalhar um pouco mais sobre essas ideias. Nós vamos fazer live sobre isso também, para casar melhor a ideia. Vou deixar para vocês links no comentário fixo dos melhores vídeos que eu assisti sobre essa ideia. Assiste e você vai estar lembrando do que eu estou falando. A tendência é que metaverso, transhumanismo e globalismo, todas essas coisas se unirão, formando o que os profetas já falavam. Um reino maligno, um reino que é anti-Deus. E para finalizar, no capítulo 7 do profeta Daniel, diz que aquele chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. Não está falando só dos tempos em relação às festas e à lei de Deus. Está falando isso também, mas está falando de tempos e leis naturais do universo. Por isso a proposta metaverso é além do universo. Para isso ser uma realidade aumentada, mais perto do real para a gente, ainda que virtual, mais perto do real, mais interessante do que é real. Realmente os tempos e as leis têm que ser mudadas. Eu vou explicar detalhes sobre esse ponto para vocês e vocês vão ver que incrível como o Senhor já mostrava e profetizava todo esse mundo para a gente através de vários detalhes, através dos pés da estátua, barro se misturando com ferro, através de Daniel capítulo 7, por exemplo, um chifre pequeno que tem olhos como de homem, mas não são olhos humanos, e que esse chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei, como por exemplo, indo diretamente para Apocalipse 11, 12, 13, uma besta, são reinos, uma corporação de bestas de reinos unidos, reinos antigos, impérios antigos revividos, mas agora com o poder da tecnologia e do mundo virtual nas mãos, poder de controle absoluto, homens que criam uma imagem para besta, uma imagem que está relacionada com o transhumanismo, que tem o poder de controlar quem adora a besta ou não. A besta é uma coisa, a imagem da besta é outra coisa e a marca é outra coisa. Mas estão unidas em um só propósito. Fazer a busca, o controle dos homens. Tudo relacionado a comprar e vender. Que consiste, se você for ver qual é o resumo de tudo isso, comer e beber. Tudo isso é uma realidade já hoje. Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais detalhes sobre essas coisas, tá bom? Queria que vocês deixassem os comentários
principalmente depois que vocês verem os vídeos sobre metaverso, pode voltar aqui e deixar os comentários para eu ler os comentários e ver aonde eu posso trabalhar melhor para os irmãos entenderem isso, tá bom? Então é isso daí, vou ficar por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para ajudar o canal, porque o canal realmente, ele não cresce muito. Meu canal, ele tem a tendência a não crescer muito. Porque também eu mexo com as profecias e tem muita gente que não está interessada em ouvir profecias, e porque eu sou contra muitas religiões, mas também porque eu denuncio muitas coisas que o YouTube não está interessado em propagar isso. Então eu peço para vocês ajudarem, empurrando a força, né? Com like, com divulgação, para o canal ir crescendo e aumentar cada vez mais, se bem que eu não espero muito aumento, mas para as pessoas poderem ter acesso a essas informações, porque são informações importantíssimas para a nossa vida, informações ricas e com base bíblica, isso que é o principal, né? Não é somente fazer vídeos interessantes e bonitos, mas com base e fundamentações bíblicas, trazendo às pessoas o olhar dos homens não para esse mundo virtual, mas sim para as palavras de Deus que serão cumpridas. No Apocalipse capítulo 17, diz que Deus vai permitir que os 10 reis entreguem o seu poder ao chifre pequeno, à besta, e que eles tenham poder por 42 meses, vai receber o trono, a autoridade do próprio dragão, de Satanás, para que todas as palavras de Deus sejam cumpridas. Todas, tudo que foi profetizado pela lei, pelos salmos, pelos profetas, no Novo Testamento e no livro do Apocalipse. E se isso há de acontecer, ou seja, já está acontecendo, nós temos que estar de olho nisso, para que a gente não seja seduzido pelo sedutor desse mundo. De fato, quando você olha todas essas coisas, metaverso, transhumanismo, globalismo, você vê que o diabo não está de brincadeira e ele seduz o mundo inteiro. Graças a Deus, por intermédio de Jesus, nós temos a palavra de Deus, o Espírito de Deus e do Filho enviado sobre nós, para que a gente entenda e escape da boca do dragão, da boca do leão. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.